Olá, este é o Justificando Entrevista e nós vamos fazer uma rodada de conversa com os pré-candidatos à presidência da OAB de São Paulo. Hoje eu estou com o Dr. Anis Kfouri, com mais de 16 anos de ordem, e hoje ele é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e já participou por diversas gestões anteriores. Vamos conversar sobre o tema. Prazer recebê-lo nos estúdios, Dr. Anis Kfouri, que honra. Muito bom. André, eu quero agradecer o convite, queria aproveitar, cumprimentar o telespectador e essa oportunidade democrática de ouvir propostas, ideias e um pouco do cenário, um pouco do trabalho que eu tenho feito hoje como conselheiro estadual da OAB. Primeiramente, vamos discutir, eu acho que você já tem um passado aí na advocacia grande. O que você vê que na advocacia os pontos que estavam tudo bem, mas piorou, e o que está melhorando para a carreira? Olha, eu acho que advogar, André, é uma paixão. Nós temos colegas valorosos que trabalham nesse estado, mas nós temos nos últimos anos uma perda de arrecadação, uma perda do recebimento dos honorários do advogado muito grande. A minha preocupação número 1 hoje é a gente valorizar a remuneração do advogado. O que aconteceu nos últimos anos é que a advocacia teve muitos dos seus mercados de trabalho suprimidos. Ou seja, em várias áreas vieram novas legislações que tiraram a importância do advogado, mas nós devemos mostrar que o advogado é importante à justiça. Eu vou te dar um exemplo muito claro, que eu acho que o telespectador vai poder compreender. Vou te dar um exemplo na área previdenciária. Um colega nosso foi procurado por um cidadão para ver quais direitos ele teria. E o advogado propôs seus honorários à razão de 20%, pelo trabalho que vai ser feito, que é um trabalho intenso, trabalho extenso também. E esse cidadão disse que não precisava, que ele ia economizar esse dinheiro. Resumo da ópera, ele foi diretamente sem o advogado, recebeu R$3.000 e achou que teria economizado R$600. Na verdade, ao ir direto sem o advogado, ele tinha direito a R$30.000 e ele recebeu somente 3. Então ele perdeu R$27.000 porque ele não estava assessorado com um advogado. Então nós precisamos mostrar para a sociedade que ir sem um advogado representa um custo muito grande e pode representar um prejuízo relevante. O que acontece nos últimos anos é que para advogar antigamente, bastava uma folha de sulfite e uma máquina de escrever. Hoje, o nosso colega, para poder desenvolver a sua profissão, ele precisa ter um computador, o computador tem que ser novo, ele precisa ter internet, banda larga, ele precisa ter token, ele precisa ter scanner, ele precisa ter internet, ele precisa ter um técnico que venha cuidar da parte de informática do escritório, e tudo isso é um custo novo, e os honorários não tiveram uma recomposição para ele fazer frente a isso. Então o que acontece? Ele cobra os seus honorários e acaba assumindo um custo totalmente dele, porque o judiciário, quando informatizou, o custo do computador, da justiça, do poder judiciário, é custeado com dinheiro das suas custas, que nós pagamos ao judiciário, com dinheiro de tributos. Então o judiciário tem fonte de renda. O grande problema é que da noite para o dia, com a informatização, todos esses custos vieram para o advogado. Então nós precisamos mostrar que os honorários do advogado não representam apenas o esforço só do seu trabalho, mas também todos os gastos que ele tem para poder fazer a sua profissão. E isso eu acho que nós estamos precisando trabalhar muito mais fortemente, porque eu vejo que o poder médio de compra do advogado diminuiu muito, a renda média dos honorários diminuiu. O que nós estamos tendo é que o mercado diminuiu, o maior número de advogados ingressam hoje na advocacia, que atuam nas mesmas áreas tradicionais, que é civil, penal, direito do trabalho, e esses colegas acabam enfrentando uma concorrência muitas vezes predatória. E o que nós precisamos fazer é dar a mão para a advocacia e se preocupar mais com o advogado, porque tudo passa pela remuneração. Só para te dar um exemplo, quando o governo de São Paulo estabeleceu que as empresas tinham que ter aquele equipamento de emissor de nota fiscal, foi criado um benefício para viabilizar essa remuneração, essa contraprestação desse recurso que ele estava gastando em informatização. O que aconteceu é que o nosso colega advogado está tendo um custo muito grande para advogar e muitas vezes ele não tem uma remuneração compatível. Isso faz com que haja um empobrecimento da advocacia. No caso, você está me falando desse cenário, eu já penso direto no jovem advogado ou aquele advogado na ponta que não tem os recursos suficientes e acaba, por vezes, claro, cobrando abaixo da tabela da OAB. E, no caso, este advogado, ele é vítima ou ele é um infrator da norma? Eu coloco essa questão da seguinte maneira: por que alguém cobraria abaixo do valor da tabela? As duas uma, ou porque ele não precisa do recurso, o que é raro, ou porque ele encontra uma situação de dificuldade de concorrência.
Por isso que eu criei, em 2006, eu fiz em 2009, uma feira de novos mercados de trabalho. E a ideia, André, era a gente fazer com que esses advogados conseguissem oportunidade de trabalho junto aos escritórios, que eles pudessem fazer parcerias, que gerassem negócios e remuneração para o advogado. A ideia era essa. A ideia da feira era um dia, um macro evento, foi feito no AMB em 2009, foram mais de 15 mil pessoas. Nós fizemos um grande shopping center da OAB, lá ele tinha momentos de conhecimento, ele assistia palestras, mas mais do que isso. Ele visitava escritórios de advocacia, ele entregava o seu currículo. Então esse novo colega que chega hoje à advocacia, e eu leciono há muitos anos para os alunos dos últimos anos, eu vejo que ele vem com muita vontade, com muita paixão. E esses jovens são o nosso futuro. Nós precisamos cuidar da jovem advocacia. Só que ele chega na OAB e recebe a sua carteira e diz, agora eu vou advogar. Não vai, porque se ele não tiver o token, ele não advoga. E aí ele já começa gastando. Ele começa gastando com a anuidade, ele começa gastando com o token e não tem ninguém que dá a mão para ele. Como ele negocia os primeiros honorários? Como que ele faz um acordo? Ele não tem a mínima noção. E o que eu tenho dito é que nós precisamos fortalecer o jovem advogado. Eu tenho dito isso na OAB como conselheiro. Eu falo, nós precisamos cuidar mais do jovem advogado. Porque o que eu digo é que nos 5 anos que ele ficou na faculdade, é como se fosse um período de gestação. E o momento em que ele pega a sua carteira é o momento que ele nasce para a advocacia. Vem cheio de vontade de construir, de fazer. E ao invés de nós darmos a mão, ensinar para ele, como uma criança que nasce, dizer, quando um bebê nasce, o que você faz? Dá a mão, ensina ele a dar os primeiros passos, até a hora que ele tenha firmeza nas pernas e diga, agora é por você, agora você toca a sua vida. E o que acontece na advocacia é que esse jovem advogado chega cheio de esperança, cheio de sonhos, e a hora que ele vem para o mercado, ele encontra o que? Uma grande resistência, falta de apoio, nenhuma infraestrutura. Para você ter uma noção, tem colegas que fazem defensoria e não tem aonde receber o seu cliente. Tem colegas que começam a advogar, fazem um trabalho lindo, maravilhoso, mas fica difícil, porque ele acaba se comprometendo, inclusive expondo com risco a sua própria vida pessoal, porque ele expõe a família, ele expõe a casa por falta de infraestrutura. Será que um colega não queria ter um escritório? Será que ele não queria ter uma carreira de sucesso? Então o que nós precisamos fazer? Esse jovem advogado chegou, nós precisamos dar a mão para ele é o irmão mais novo. Por que ele cobra abaixo da tabela da OAB muitas vezes? Porque a concorrência é muito grande, nós temos uma saturação de mercado. Você vê um exemplo claro, a faculdade ensina principalmente civil, penal e trabalhista. Então você já tem hoje bons profissionais que atuam nessas áreas. O exame de ordem cobra de novo essas 3 áreas. Quando ele sai da faculdade, você já tem hoje no mercado 250 mil advogados que estão no mesmo mercado. Então, há uma pressão. Ao mesmo tempo, André, o que acontece é que em alguns setores foi tirada a necessidade do advogado, então você diminuiu a atuação do advogado, e esses colegas, quando chegam para o mercado, eles sofrem uma concorrência desleal. O que nós precisamos fazer? Pegar esse jovem advogado e dizer, meu querido, é assim, ó, vamos por aqui, eu acho que precisa dar o apoio nos primeiros anos. Ele precisa ter um apoio quando ele vai no fórum, são pessoas que conhecem muito. Como que a OAB pode dar apoio? De várias maneiras. A feira de mercado de trabalho que a gente fez foi a primeira, colocando ele mais próximo do escritório. Hoje, se alguém precisa procurar um emprego, como que ele faz? Pela internet, ele tem que mandar. Na feira, o que a gente fazia? Nós criamos uma central de currículos. A própria OAB intermediava isso, mas não só de maneira eletrônica. Você tinha também o contato físico. Eu me lembro que quando eu fui estagiário, eu sonhava advogar, eu mandava o currículo para as empresas, datilografado. E eu dizia, eu espero ter a oportunidade de ter uma entrevista pessoal para mostrar aquilo que a frieza do papel às vezes não permite. Porque o papel é mais um currículo, infelizmente são milhares de currículos todos os dias. Então a ideia era o quê? Era aproximar os escritórios de advocacia desses jovens advogados para que eles pudessem, e não só o escritório de advocacia, as empresas também, departamento jurídico também, para que eles pudessem mostrar um pouco do talento, conversar com quem faz o processo seletivo. Nós fizemos palestra com diretores de empresas que faziam processo seletivo para dizer qual é o perfil que ele buscava. Esse é um dos passos, tem vários, mas esse é um dos passos que dá para você aproximar ele. E aí ele vai lá e tem condições de competir, tem condições de mostrar qual é a oportunidade dele. Mas além disso, dá para fazer muito mais. O jovem ele precisa ser cada vez mais qualificado. Por quê? Porque nós, advogados, a nossa remuneração decorre do nosso conhecimento. Nós não ganhamos nem mais nem menos porque a gente é bonito ou porque é charmoso, nós ganhamos pelo nosso conhecimento. Então, quanto mais o colega tem possibilidade de ampliar o seu conhecimento, para ele é melhor e aumenta os honorários dele. Seja porque dentro do serviço que ele está, ele consegue agregar maior valor, ele consegue prestar um melhor serviço, essa é uma das possibilidades. E a segunda é, se ele tiver um escritório ou ele advogar por conta própria, ele consegue descobrir quais serviços ele pode oferecer para o seu cliente, que às vezes ele não sabe que tinha. Uma tese que está sendo discutida, alguma possibilidade que ele tem o cliente, mas ele não sabe isso. Então nós precisamos informá-lo. E por essa razão,
Eu criei, quando eu fui diretor da CASP, nas livrarias, eu criei a campanha de 50% de desconto no livro, no mês do advogado. A ideia, André, não era só dar desconto, a ideia era capacitá-lo cada vez mais para o sucesso. Aquele que vai fazer um concurso, era mais fácil para adquirir o livro. Aquele que estava montando escritório, mais fácil para montar sua biblioteca. Aquele que estava fazendo uma pós-graduação, mais fácil para adquirir os livros. A proposta que eu criei quando era diretor era que desconto todo mês de agosto para todos os livros, incluindo aqueles livros que não tinham na prateleira, mas que eram encomendados. O que aconteceu hoje, André, é que essa campanha foi reduzida. Essa é uma crítica que eu tenho feito na OAB. Essa campanha que antes era para capacitar o colega, hoje ela é uma campanha que vale somente 2 semanas e somente para os livros que estejam disponíveis na loja. O que faz com que, em vez da gente ajudar o colega, os colegas acabam tendo uma verdadeira lei da selva. Porque a hora que ele chega para receber, para acessar a livraria, ele tem que chegar às 8 horas da manhã do primeiro dia para pegar o que tem na prateleira, porque acabou, ele perdeu a oportunidade. Então nós não estamos capacitando o colega como poderia. A gente tem que estender a mão para o advogado. Eu fui diretor de serviços ao advogado e eu acho que a gente tem que servir o advogado. Eu vejo que ainda mais hoje, falando do jovem advogado, que muitas vezes ele não é respeitado. Ele chega na sala do juiz e já não é nem recebido de forma decente, digna da profissão. Mas isso não é só para o jovem advogado. Isso todo advogado em si acaba passando por isso. Alguma vez você já entrou na sala de juiz e já foi desrespeitado ou não teve as suas prerrogativas aceitas? Já tive que exercer minhas prerrogativas por várias vezes. Mas o que nós precisamos fazer é ensinar esse colega e apoiá-lo no momento da prerrogativa. Nós tivemos um problema, fui fazer um desagravo recentemente de um colega, um desagravo que demorou anos para ser julgado. Vou dizer mais, a estrutura hoje de prerrogativas da OAB tem falta de funcionários. Nós investimos muito em outras prioridades e nós deixamos de investir na área de prerrogativa. Esse problema não é só do jovem. Hoje o advogado, eu desafio quem estiver nos assistindo em qualquer área, André, a violação à prerrogativa do advogado é muito grande. Por quê? Primeiro, porque nós não temos um efetivo suficiente para a quantidade de violação. E segundo, porque esse jovem ele precisa aprender a ter as suas prerrogativas respeitadas. E como que ele vai fazer isso se ele desconhece? Se ele não sabe como que ele pode agir? E se ele, quando tem a necessidade, ele não sente um apoio, ele sente sozinho. Mas vou te dar mais um exemplo. O problema da prerrogativa passa pela questão financeira. Se você viajar para o interior, por exemplo, uma comarca pequena, em que você tem às vezes 1, 2 juízes, que todo mundo se conhece, se aquele advogado vai brigar pela prerrogativa, na medida em que o juiz que estabelece o ritmo do processo, a remuneração do advogado, o que acaba tendo é uma retaliação. Então nós precisamos ter um espírito de entidade para que a OAB possa agir com a força estrutural que ela tem, cobrando essas providências da autoridade competente. E não apenas em loco, mas na corregedoria, nos órgãos que forem relativos à falta de respeito com o advogado, até porque isso é violação a uma lei federal. Mas o que acontece é que o jovem advogado ele está dando seus primeiros passos. E quando ele dá os primeiros passos, ele tem que sentir que tem alguém forte atrás dele, que é a OAB, que somos nós, que somos mais experientes a dizer, vá em frente, você tem que ser respeitado, esse é o seu direito. Eu já tive, com toda experiência, várias vezes, o juiz que não quer receber, ou o outro que não quer despachar, e que a gente tem que fazer valer as prerrogativas. Isso com educação, com respeito, mas com firmeza. Porque para haver tripé da justiça, André, tem que haver respeito mútuo, mas tem que ter remuneração mútua. Uma das coisas que eu falo, e eu acho que a ordem falhou nisso, no novo CPC, nós deixamos de enfrentar questões importantes. A OAB não teve o peso que deveria ter, a OAB de São Paulo, que é a maior advocacia do país. Por quê? Porque a diretoria não fez a interferência que tinha que ter feito, a atuação junto ao Congresso Nacional, por exemplo, para falar dos honorários. Nossos honorários diz lá que vai ser definido, tanto no atual CPC como no posterior, que vai ser definido com base no volume de trabalho do advogado. Hoje, não dá para mensurar, o juiz não consegue mensurar qual é o volume de trabalho do advogado. Por quê? Você trabalha dentro do seu escritório. De acordo com o grau de zelo, por exemplo, o grau de zelo, ou você tem zelo ou você não tem zelo. Se você não tem zelo, a questão é ética. E se tem zelo, tem que receber remuneração. Então, o que não pode... O juiz dá R$300 de honorário. R$300 de honorário de um processo que demorou anos, que não paga sequer a conta de telefone. E aí eu digo mais, o advogado para receber seus honorários demora tanto para receber que na verdade ele está custeando o Estado, porque a conta do telefone, a conta da internet não espera 30 dias. Se ele não pagar, o telefone é cortado. Eu viajei a alguns países, eu conheci estudo, e em todos eles eu fui conhecendo um pouco da advocacia, fui visitar a ordem dos advogados da região. Nós temos um modelo americano que é mais capitalista e nós temos um modelo europeu que é um modelo mais sacerdotal, que é até o Santo Ivo, que é o nosso patrono da advocacia,
que é aquela coisa do advogado, de sandália. O grande problema é que as regras do modelo econômico mudaram. Hoje o advogado, se ele não pagar a internet, se ele não tiver um computador, se ele não tiver um token, ele não advoga. Então nós precisamos mostrar isso, que essa remuneração é essencial. Vou te dar um exemplo para quem faz defensoria. Quem faz defensoria, está nos assistindo aqui, o colega faz um trabalho. Primeiro, ganha uns honorários que são ínfimos. Nós precisamos melhorar esse honorário, porque esse honorário é abaixo da própria tabela da OAB. Então como que nós vamos condenar um colega que cobrou abaixo da ordem se a própria ordem firma um convênio abaixo da sua própria tabela? Primeira coisa. Segundo, ele vai fazer um trabalho em que primeiro ele presta todo o serviço e somente depois ele recebe. Ou seja, você acaba custeando o Estado. Terceiro, quando ele presta o serviço, ele tem que preencher toda uma burocracia. Se tiver uma falha qualquer, ou qualquer problema burocrático, ele tem os seus honorários retidos, ele não recebe os seus honorários, como se ele não tivesse direito. E aí ele está recebendo os honorários que têm natureza alimentar somente lá na frente. Então atrasa mais de meses o valor dele a receber. Só que se ele atrasar a conta de telefone, ele não consegue peticionar. E pior, vou te dar mais um exemplo. Isso é que não pode acontecer. Se, por exemplo, quem faz defensoria e atua na área de família, resolve fazer um acordo, só para você ter uma noção, ele faz um acordo em que o marido vai pagar a esposa 6 parcelas ou 7 parcelas. Enquanto o acordo não for cumprido e o processo não for extinto, esse colega advogado que está trabalhando não recebe. Então, ou seja, ele está brigando por questão de alimentos para um cidadão, ele consegue esses alimentos, mas o dele não recebe. E pior, se antes desses 6 meses o marido foge e rompe esse acordo e não paga, o processo não termina. E como não termina, ele continua sem receber seus honorários. Então não dá para a gente admitir, nós que lutamos pelo direito do trabalhador, que você trabalhe de graça, sem remuneração. Uma remuneração que é muito baixa e uma remuneração que é paga bem a posteriori, que ainda encontra um monte de subterfúgio para não ser paga por conta de burocracia e que por questões de natureza processual acaba não sendo paga ao advogado. Então tudo isso precisa ser repensado, porque para que você tenha prerrogativa, para que o advogado possa exercer o seu trabalho, ele precisa ter a sua remuneração respeitada. Com isso ele tem o orgulho da profissão dele, que dá direito a ele ter uma vida condigna, até a palavra honorários vem de honra, e muito mais, que ele possa investir no futuro dele, porque é um profissional liberal, ele não tem as aposentadorias que o servidor público tem. Ele precisa pensar na infraestrutura do escritório, porque ele vai ter que investir, ele precisa pensar nos seus estudos e ele precisa dar um mínimo de vida, não digo com luxo, mas pelo menos um conforto digno para a sua família. Isso é fruto do trabalho de tantos anos dele. Agora, para continuar a nossa conversa, eu queria voltar um pouco a uma conversa, acho que política. Vamos discutir um pouco do nosso momento que a gente está vivendo. Tem uma discussão enorme que acontece hoje, nas últimas semanas, inclusive, a respeito da maioridade penal. 80% da população querendo que se reduza a maioridade penal. E a OAB vem nesse momento e é contra a redução da maioridade penal. Qual que é o seu posicionamento e o que você acha do posicionamento da OAB? Em primeiro lugar, eu queria aproveitar esse canal para dizer que esse posicionamento não é oficial da OAB, não pode ser. A OAB se posicionou de maneira oficial indevidamente, incorretamente. Vou te explicar por quê. A OAB emitiu um comunicado, publicou no site da OAB, como se fosse um posicionamento oficial da entidade, sem ouvir o conselho. Portanto, esse posicionamento é inválido. Eu protocolei um ofício ao presidente Marcos da Costa e à diretoria, repugnando essa manifestação, porque se colocou uma impressão falsa à sociedade, que é a opinião da OAB, e mais, nessa opinião foi comentado que a OAB pede o apoio dos parlamentares à sua visão. Esse é um tema extremamente polêmico, eu acho que os advogados deveriam ser ouvidos. Primeira coisa, os advogados não foram ouvidos. Nós precisamos ouvir mais os nossos colegas, precisamos estar mais próximos dos nossos colegas. Não foram ouvidos. Nós temos 230 subseções. Os 230 presidentes de subseções não foram ouvidos, porque na verdade não tem autonomia e pouca influência. Muitas vezes quase nem participam da gestão, porque não tem autonomia financeira, não tem... E mais, André, só para finalizar, o conselho também não foi ouvido. Então, ou seja, você advogado, o colega advogado não foi ouvido, então a opinião para ser da OAB tem que ser a opinião dos colegas. O advogado não foi ouvido, os presidentes de subseção das regiões não foram ouvidos, e os conselheiros estaduais que representam o advogado também não foram ouvidos. Então, ou seja, qual que é a opinião oficial da OAB? Desculpa, essa opinião não pode ser propagada dessa maneira. Aliás, eu tenho constatado, inclusive já protocolado na OAB, que propostas que eu fiz para a advocacia não foram sequer colocadas na ata da sessão do conselho. Eu fiz uma proposta a favor da advocacia,
A ata, que deveria ser votada no mês seguinte, não foi colocada em votação, quer dizer, houve uma violação ao regimento interno da OAB, foi votada 3 meses depois, com a exclusão da minha proposta, e foi aprovada. Você acha então que os advogados hoje, na sua visão, eles estão a favor da redução da maioridade penal? Eu acho que nós temos que trazer os advogados para debater esse tema. Esse tema é polêmico. A sociedade, André, a sociedade clama por uma redução da maioridade. Nós precisamos, eu acho que o problema não passa só pela maioridade, é redução ou não. O problema é estrutural. Há uma falência dos presídios hoje e nós precisamos enfrentar e cobrar das autoridades. Por que os presídios não funcionam? Essa é a posição da OAB, não simplesmente reconhecer o caos e a partir daí dizer, olha, é assim mesmo. Nós não podemos nos conformar com o que está errado. A sociedade está clamando uma mudança. A OAB tem essa responsabilidade constitucional. Por essa razão, André, inclusive, vou te falar 2 coisas que eu fiz na ordem. Uma delas foi uma proposta que eu apresentei no Conselho, que até hoje eu não tive resposta, para que todas as sessões do Conselho da OAB fossem transmitidas pela internet. Assim como acontece com o Tribunal, com o STF, com o STJ, para que a população e os nossos colegas advogados do interior possam ver o que se debate no Conselho, até porque, primeiro, a sessão do Conselho da Ordem é aberta. Segundo, todo advogado e todo cidadão tem direito de assistir. São 350 mil advogados, o prédio da Ordem não comporta. Mais ainda, os colegas do interior têm uma dificuldade logística para vir assistir a sessão do Conselho aqui. Então imagina um colega sair de Andradina, sair de Araçatuba, São José do Rio Preto, para vir assistir a sessão do Conselho e ver o que se debate aqui. E ele não tem essa condição, porque a distância é muito complicada. E o que eu fiz? Não tive resposta. Eu mandei um ofício para todos os diretores de todas as subseções da OAB pedindo apoio à proposta. Aliás, eu quero aproveitar esse espaço e falar com um colega advogado que estiver assistindo, que procure o presidente da subseção para que ele manifeste apoio a esse projeto, para que a gente possa, de fato, criar transparência. Porque, André, a OAB é uma entidade que precisa ser transparente. A OAB é uma entidade que representa os colegas advogados e a sociedade civil pela Constituição Federal. Então, nada mais correto do que haja uma transmissão pela internet, que é um mecanismo extremamente fácil, para que todo mundo possa acompanhar os debates. E eu acho que essa questão da maioridade, nós deveríamos sim criar audiências públicas nas subseções da ordem para os colegas serem ouvidos, para a gente a partir daí extrair um consenso como opinião da advocacia. Uma coisa é a opinião sua, do João, do José, do Pedro, da Maria, cada um tem a sua opinião. Mas quando nós falamos em entidade de classe, eu não posso externar a opinião do A, do B ou do C. Eu preciso externar a opinião do grupo da advocacia, da nossa advocacia. Para isso eu preciso ouvir. Se a gente não ouvir o advogado, não dá certo. E o segundo exemplo que eu coloco para você, eu presidi uma comissão que eu propus a criação em 2006, que era a Comissão de Fiscalização da Qualidade do Serviço Público. E o que nós fizemos? Nós criamos naquela ocasião um grupo que era o pessoal que fazia a Blitz da Cidadania. O que era a Blitz da Cidadania? Um grupo de colegas que têm vontade de participar de maneira voluntária, indo em hospital, indo em escola, indo em repartição pública, indo em fórum, avaliar como está o atendimento. Parabenizar os bons, reconhecer o bom trabalho do servidor público, porque o bom servidor público trabalha muito e ganha pouco.
Mas separar o joio do trigo, aquele que não trabalha, quando há desvio de verba, onde tem um problema, e aí nós vamos exercer a nossa pressão legítima, com a força que a OAB tem. Então essa ideia da Blitz da Cidadania, eu me recordo, nós fizemos várias ações desse tipo, em que a gente ia em hospital, fomos em aeroportos e conseguia trazer resultado efetivo. Eu vou te dar um exemplo só para demonstrar como é possível fazer, como dá para fazer mais. O meu sonho é que a gente possa criar uma ordem forte, mas principalmente que a gente possa cuidar do advogado. Numa das Blitz que eu fiz, tinha um cruzamento com muito risco a atropelamento em São Paulo. E a gente presenciava, nós fizemos uma blitz, tinha muitas faculdades, tinha um risco muito grande, já tinha tido alguns acidentes. E aí mandei um ofício ao presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, dizendo que ali precisava ter uma melhor sinalização, porque o farol era confuso. Mandamos o primeiro, não respondeu. Mas eu mando ofício e não mando só ofício, eu mandei ofício e guardo uma cópia, porque nós precisamos cobrar. Não veio a resposta, mandei o segundo ofício, esperando a resposta da providência. Não veio. O que eu fiz? Pedi uma audiência com o então presidente da Companhia de Tráfego, daquela ocasião. Cheguei na reunião e falei, olha, é o seguinte, presidente, estou chegando aqui, vim fazer uma reunião porque nós mandamos 2 ofícios e não recebemos resposta. E se alguém morrer, se houver algum atropelamento, eu vou à imprensa e vou dizer que vocês têm ciência, que nós encaminhamos, mas eu quero acreditar que talvez pela burocracia o senhor não tenha recebido. Então eu faço questão de vir aqui pessoalmente, olhando nos seus olhos, trazendo uma cópia dos protocolos e reiterando mais uma vez pessoalmente o pedido, porque eu acho que não deve ter vindo pela mão do senhor, porque se tivesse visto, certamente o senhor se preocuparia. André, em 2 minutos, ele falou, Kifuri, 1 minutinho só, eu vou ligar aqui, não, claro, vamos resolver. Ele ligou, chamou os engenheiros todos, eles fizeram toda a necessária manutenção, o número de acidentes lá reduziu drasticamente, porque houve uma melhor sinalização. E o curioso é que na continuação dessa conversa, e aí já tinha sido pleito atendido, que era justo, que era necessário por uma questão de salvar vidas, eu propus para ele, como descendente libanês, italiano que sou, falei, presidente, por que o senhor não dá um desconto na Zona Azul para os advogados? Advogado roda muito, vai a fórum, vai em cliente, vai em delegacia, precisa ter um desconto na Zona Azul. Ele falou, nunca demos isso, nunca fizemos. Falei, então, mais um motivo para fazer uma gestão diferenciada. E foi assim que a gente criou, então, a primeira parceria que até hoje tem, que é de desconto na Zona Azul para o advogado. Então, eu acho que dá para fazer muito, mas você tem que arregaçar a manga, tem que pôr a mão na massa, tem que fazer. Obrigado, doutor Anis Kifuri. Este foi o Justificando a Entrevista de hoje com um do possível pré-candidato à presidência da OAB de São Paulo. Você que acompanha a gente, segue, se inscreve no nosso canal do Twitter, compartilha no Facebook, quer dizer, segue nosso canal do YouTube, compartilhe no Twitter e compartilhe no Facebook.